Estamos de volta. Como eu falei pra vocês, ó, tempinho rápido, só beber uma água e voltar pra cá. Então olha aqui, continuando as questões, gente, nós temos aqui o seguinte. A oitava, ó, assinale verdadeiro ou falso para essa sequência aqui, ó. Primeiro, a água pode evaporar a uma temperatura menor que 100 graus? Claro, poder não, ela deve, porque ela não pode evaporar numa temperatura a partir de 100, porque em 100 ela vai entrar em ebulição, tá bom? 2. A sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sob a pele deve-se à absorção de energia da pele pelo líquido. Também a gente está correto, tá? Por que está correto? A água vai absorver calor da pele, tá bom? E você vai ter aquela sensação de frio enquanto a água está sofrendo a evaporação. 3. A velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa. Meu povo, meu povo, meu povo. A pressão influencia em tudo. Não se esqueçam disso, viu? Então, seguindo. Vamos falar agora das curvas de aquecimento. Gente, tem dois gráficos aqui que eu vou até deixar um tempo para vocês desenharem, anotar que eu preciso que vocês mantenham esse gráfico em mente. Primeiro, por quê? A curva de aquecimento e resfriamento é um gráfico que demonstra o comportamento de uma substância ou de uma mistura ao longo do aumento da temperatura. Porque quando a mistura é homogênea, como um caso de uma solução, por exemplo, solução é uma mistura homogênea, tá? Você não consegue diferenciar o olho nu uma solução de uma substância. Você precisa fazer alguns testes. Diferente de uma mistura heterogênea, que você bateu o olho, já sabe que é heterogêneo, não precisa fazer teste nenhum. Você vê as fases, vê o número de fases. Então esse gráfico, ele demonstra como se comporta a substância e a mistura ao longo do aumento da temperatura. Assim, ó. Aqui é um gráfico de uma substância. O que é que está acontecendo? Ponto de fusão e ebulição, ó, constantes. Aqui é o patamar do ponto de ebulição e aqui embaixo é o patamar do ponto de fusão. Você vai olhar para esse pontozinho aí, ó. Se ele estiver retinho desse jeito, é mistura. Agora, se estiver inclinado desse jeito aqui, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição, inclinou, aí é uma mistura. Esses dois gráficos, quero que vocês mantenham, ó, gravadinhos. Inclinou, mistura. Retinho, substância. Você sempre vai olhar para esse ponto, o ponto de fusão e de ebulição. Por quê? Porque a primeira parte do gráfico é o estado sólido, a segunda parte é o ponto de fusão, que é quando nós teremos sólido e líquido ao mesmo tempo. Aí o estado líquido, o ponto de ebulição, que é onde nós vamos ter líquido e vapor ao mesmo tempo, e o vapor. Beleza? Tranquilinho aí? Ó, vamos fazer o seguinte. Este gráfico e aquele outro que eu mostrei, eu vou dar um tempinho para desenhar, porque eu quero vocês com esses gráficos desenhados como referência, tá bom? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês desenharem este gráfico. Vamos lá.
Bom, pessoal, não esqueçam. Por que é que esse gráfico fica retinho assim? Por causa disso, ó. Porque durante a mudança de fase de uma substância, o calor fornecido ele não vai mais alterar a energia cinética das partículas, das moléculas. Ele vai focar em quê? Em quebrar as ligações e as interações que as mantêm unidas. Então aumenta a energia potencial. O que é que vai acontecer aqui? Mais uma vez, quando estamos nesse momento do gráfico, né? Quando você está aumentando a temperatura, sólido, líquido e gasoso, as partículas vão vibrando. Quando chega no ponto de fusão e no ponto de ebulição, as partículas vão se manter constante a temperatura, porque agora toda a energia está sendo usada para romper as ligações e vibrações, tá bom? E aqui o gráfico da mistura, que é muito simples de identificar. Você vê que o gráfico fica inclinado. Ó, no estado sólido, o ponto de fusão e ebulição ficou retinho. Já na mistura, inclina. E essa inclinação aí é o que a gente diferencia o gráfico de uma substância para o gráfico de uma mistura, tá certo? Então esse é outro gráfico que eu quero que vocês anotar, porque quando a gente for para o exercício, para ficar a referência aí, para você ficar observando quando é mistura e quando é substância. Vamos lá, anotando, rapidinho. Então vamos lá, vamos seguindo. Ó, existem outros dois tipos de gráfico, pessoal, que são os gráficos de mistura eutéticas e eutrópicas. São gráficos mais incomuns, tá? Mas você percebe rapidamente a diferença entre eles. Na eutética, que é o caso, a solda é um exemplo, né? A solda, que é uma mistura de chumbo com estanho, você tem o ponto de fusão constante aqui, ó, e a ebulição vai ter variação. Quer dizer, é como se fosse uma mistura dos gráficos de uma substância e de uma mistura. É o que acontece numa mistura eutética, tá? Ele se comporta como substância no ponto de fusão e se comporta como uma mistura na ebulição. E o contrário ocorre na zeotrópica. No ponto de fusão, ele se comporta como uma mistura e no ponto de ebulição, ele se comporta como uma substância. Fica com o patamar retinho, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Treino, menino. Olha essa primeira questão aqui. Ele deu um gráfico completo e o outro gráfico ele botou só um pedacinho. Como é que eu vou analisar esses gráficos? Quando eu analiso o gráfico A, olha o que é que eu reparo, ó. Dois patamares constantes aqui, ó. Gente, se tem dois patamares constantes, aqui é uma substância, certo? Aqui é uma substância. Se é uma substância, já ficou facinho. Beleza? Agora,
Lá em cima, apesar dele não ter dado o gráfico todo, mas os dois patamares que aparecem estão inclinados, indicando ser uma mistura. Então é isso que você vai avaliar quando encontrar um gráfico. Procurar os patamares constantes. Se não tiver, olha se está inclinado. Se tiver inclinado, vai ser uma mistura. Então nesse caso, A é uma substância, tá? Então ó, não pode ser aqui, nem aqui, nem aqui. E B é uma mistura, então não pode ser a letra E, não são duas substâncias, é uma substância e uma solução, tá bom? Beleza? Lá vai, ó a segunda. Ele bota aqui, ó. Ele deu os pontos A, B, C e D aí, né? E o E e o F. No primeiro ele colocou, ó, os pontos A e C correspondem, respectivamente, às coordenadas de início da fusão e da ebulição da substância, tá bom? O que acontece ali, gente? Pontos A e C correspondem, respectivamente, às coordenadas de início do ponto de fusão e da ebulição. E é verdadeiro. Por quê? O ponto A está aqui, ó, no início da fusão. E o C, no início da ebulição. Então, esse item está verdadeiro. Quando nós observamos o próximo item, tem o seguinte. Os pontos de B e D correspondem às coordenadas de mudança de estado físico da substância. Pessoal, quando eu avalio o ponto B e D, já é o início do líquido e o início do vapor. Então não é mudança de estado físico, já mudou. Então esse item está falso. Já o terceiro item aqui, ó, diz: os pontos F e E correspondem respectivamente aos pontos de ebulição e fusão da substância. Ó, exato, porque o ponto F é exatamente a ebulição e o ponto E é exatamente a fusão, então esse item está verdadeiro. Mas os itens 4 e 5 são falsos, eu vou já lhe dizer por quê. Ele está botando os dois como temperatura de fusão, utilizando pontos diferentes. E ele usa o ponto A e B, e como você pode ver, A e C são pontos referentes ao tempo e não à temperatura. Por isso que os últimos itens são falsos. Vamos lá. Essa terceira questão tem o seguinte no gráfico, ó. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água pura a pressão constante de 1 atm. Julgue verdadeiro e falso nas afirmações a seguir. Ó, o primeiro item, ó. O fenômeno que ocorre na região B é a solidificação? Não, gente. Se você olhar lá na região B, ali está acontecendo a condensação. O vapor está condensando, certo? Não é solidificação. Está saindo do gasoso para o líquido. Porque o ponto A é o estado gasoso, o C, líquido, e o E é o sólido. Como está saindo do gasoso para o líquido, então não é solidificação. É uma condensação ali, tá bom? Segundo item, na região C da curva, há somente a fase sólida? Na região C, pessoal, há somente a fase líquida. Olha ali, ó. Eu botei para você, a região C é líquida. A sólida está na região E. Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante? Sim. Por quê? As regiões B e D são regiões onde ocorre o ponto de fusão e o ponto de ebulição e estão a temperaturas constantes, tá? Na região D da curva coexistem as fases sólidas e líquidas? Sim. Na região D, pessoal, é a fusão. E na fusão você tem sólido e líquido ao mesmo tempo. Por isso que aí é um item verdadeiro, tá? E a quarta questão, eu quero que vocês tentem. Dá uma observada, eu quero que você encontre esses pontos aí. Ele quer saber o ponto de fusão, ponto de ebulição e o tempo do estado líquido. E aí, coloca o gabarito para mim.
Meu povo, vamos pro gráfico. Olha aqui, ó. Primeiro ponto que nós vamos procurar é o ponto de fusão, que está bem aqui, ó. Ponto de fusão. E aqui é a fase líquida e o ponto de ebulição, tá? O ponto de fusão está um pouquinho acima de 50 graus. Deve estar por volta de uns 65 graus aqui, ok? E o ponto de ebulição está aqui, ó, em 150. Então, só olhando para o gráfico, já achei o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E a fase líquida, ó, começa no tempo de 20 e ela termina entre o 20 e o 30, exatamente no 25. Então ela ocorre durante 5 minutos. Olha o que foi que eu fiz, somente uma análise gráfica. Eu analisei os pontos do gráfico, observei cada ponto e identifiquei. O ponto de fusão é 65, o ponto de ebulição é 150 e o tempo que passa na fase líquida é 5, ó, letra D. A resposta da questão 4, certo? Então vamos seguindo aqui, ó. Já a quinta tem o seguinte: olha para esse gráfico. Quando eu olho para esse gráfico, eu estou vendo que é uma mistura eutética, porque o ponto de fusão está constante e o ponto de ebulição está variando. E ele está variando, ó, de 40 graus até 55. Então 55 menos 40 vai dar 15 graus Celsius de variação. Letra B. Show? Viu como é facinho? Variação é você pegar o menor, o maior menos o menor, o final menos o inicial. O ponto final foi 55 graus, o inicial foi 40. Calculou a variação de 15 graus Celsius. Muito facinho, muito simples. E essa daqui? Essa de identificação? Acredito que dá para acertar. E aí, qual aí é a mistura azeotrópica? Coloca para mim. A azeotrópica, o ponto de fusão varia e o ponto de ebulição ele é constante. Então nós vamos ter a letra C como resposta. Bom, então agora essa questão 7 aqui, ó. O gráfico representa a curva de aquecimento, temperatura em função do tempo do álcool do supermercado. Eu já consigo ver aqui, ó, o ponto de fusão sofrendo variação
E o ponto de ebulição aqui, ó, constante. Ponto de ebulição constante, ponto de fusão variando, eu já sei que a mistura é azeotrópica, não tem para onde correr. Show? Então a letra C. Certo? Ó. Agora vamos falar do grau de agitação, grau de vibração das partículas. Por exemplo, na fase sólida. Na fase sólida, gente, uma substância nesse estado possui forma e volume constante. O arranjo molecular bem definido. As partículas possuem pouca energia cinética, praticamente não se movimentam, e as forças de coesão são muito grandes. Por quê? No estado sólido, a vibração é pequena porque as partículas têm que ficar muito próximas. Se a vibração fosse muito grande, isso faria com que as partículas se chocassem, provocando a separação entre elas e a quebra das ligações. Por isso que no estado sólido, as partículas vibram muito pouco, para garantir que elas se aproximem o suficiente para formar as ligações e interações que mantêm o estado sólido assim unido. O detalhe é que no estado sólido tem substâncias cristalinas e amorfas. Qual é a diferença? A substância cristalina é aquela onde você aumenta o grau de organização. Ele é geométrico, ele fica bem organizadinho, bem geométrico, e aí você tem uma estrutura cristalina, tá? Já o amorfo, as partículas estão unidas, mas não tem uma grande organização. Elas estão meio que colocadas de qualquer jeito na fase sólida. Então, quando isso ocorre, nós chamamos esse sólido de amorfo. O cristalino, um exemplo, é o sal de cozinha. Ele tem uma estrutura que representa um cubo. Lembra um cubo, uma forma geométrica perfeitinha. Já o vidro é amorfo, ele não tem uma grande organização. No estado líquido, nós vamos ter o seguinte: a substância ela começa a se soltar mais um pouco, porque com o aumento da temperatura, aumenta o grau de agitação das partículas e provoca a quebra da ligação. Aí, como a ligação quebra, nós vamos ter o quê? Com a quebra da ligação, a separação das moléculas, permitindo com que elas tenham um certo movimento. Esse certo movimento vai dar para o estado líquido duas características. A primeira, o volume é constante, mas a forma varia. A forma depende do recipiente aonde ela se encontra, porque o líquido é um fluido, ele flui, tá? Já o sólido, que tem forma e volume constantes, definidos, fixos, certo? O estado líquido, o volume é constante, mas a forma varia de acordo do recipiente onde ele está. É o mesmo caso do gasoso. O gasoso, as partículas estão num grau de desordem absurdo, estão muito afastadas, tá? Muito separadas. Ela não possui nem forma e nem volumes definidos. Por quê? Porque os gases têm uma propriedade, a difusão. Eles se espalham pelo ambiente, eles se difundem pelo ambiente. Dessa maneira, você liberou o gás em um recipiente, ele vai adquirir o volume e o formato daquele espaço. Olha aqui esse gráfico. Durante uma aula prática, uma aula de química, um estudante registrou a variação da temperatura da água pura em função do tempo. E com os dados obtidos, elaborou o gráfico. Mas deu para ver, gente, olha, que é o ponto de fusão. Por quê? Ele falou que é água e está na 0 graus. Se é água 0 graus, é o ponto de fusão. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: se aqui é o ponto de fusão, aqui é a fase líquida, aqui é o sólido. Então está indo do líquido para o sólido. Nesse caso está ocorrendo uma solidificação, tá? O líquido está congelando, beleza? 2. A matéria pode se apresentar basicamente em 3 estados físicos, certo? Sólido, líquido e gasoso. Tem outros estados, mas esses são os principais, que dependendo do fornecimento ou retirada de energia. Quando sai do líquido para o gasoso, nós temos um processo de vaporização, que pode ter 3 tipos: lento, evaporação; rápido, ebulição; e instantânea, calefação.
3. Olha a terceira aqui. A sensação de gelado que sentimos ao passar um algodão em bebida e acetona é a mesma do álcool e a mesma quando tomamos o banho. O material sofre evaporação e é um processo endotérmico, como todo processo endotérmico. Absorve calor. Aí quando absorve o calor do nosso corpo, temos a sensação de frio, começa a fazer frio, tá bom? Por isso que é a terceira, aqui temos letra E. Show? Então, ó, a 4. Já falei, naftalina é o que? Sublimação. Água no freezer vai solidificar desta maneira. Olha como ficou facinho. Só com as duas primeiras a gente já encontrou que é a letra A. Porque uma vasilha deixada ao sol, a água vai evaporar. E se eu estou derretendo, é um processo de fusão. Tá? Então, letra A. Quarta questão, essas 4 são mais simples, bacaninha. Essa quinta, ó. Do sólido para o líquido absorve calor? Sim. São fenômenos endotérmicos, a combustão? Não. E a mudança da fase líquida para gasosa é endo, não é exo. Por isso que somente o item 1 aqui, ó, tá correto. Beleza? Vamos lá. Essa daqui vocês têm que acertar. Mostrei muitos gráficos, eu tenho certeza que esses 2 pontos ficaram tranquilos e fáceis. E aí? Qual a alternativa correta nessa sexta questão? Meu povo, mais uma vez, ó. Ponto X é o ponto de fusão. E o Y de ebulição. Então aqui nós teremos letra B, ponto de fusão, e ponto de ebulição nesta questão. Na questão 7, bota, ó, misturas eutéticas são, pessoal, nós temos tanto as eutéticas quanto as azeotrópicas, que são misturas que têm um comportamento um pouquinho diferente. Como assim? A mistura eutética, o ponto de fusão é constante e a ebulição varia um pouco, tá? Já a mistura azeotrópica, o ponto de ebulição de fusão é que varia e a ebulição é constante. Então grave isso. Mistura eutética, ponto de fusão constante, a ebulição varia. A azeotrópica, ponto de fusão varia e a ebulição é constante. Então aqui é a letra A. Misturas heterogêneas, como eu disse para vocês, a gente não faz gráfico de misturas heterogêneas. Ok? Soluções líquidas com densidade constante, não tem nada a
ver com mistura azeotrópica. Mistura homogênea cujo gráfico não apresenta patamar, é claro que tem patamar. E soluções sólidas, perfeito, com ponto de fusão constante. Isso significa que é uma mistura eutética. Olha esse gráfico. Quando você observa esse gráfico, dá para ver na cara que o tipo de material é uma substância. Por quê? Os dois patamares, tanto da fusão quanto da ebulição, estão constantes. Aí ele pede para identificar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Basta você ver que o patamar da fusão é esse aqui, ó, e o patamar da ebulição é esse daqui, ó. Então, ó, o ponto de fusão é 20 graus Celsius e o ponto de ebulição é 40 graus Celsius, tá? Só análise gráfica, não tem segredo, beleza? Nona, essa questão não é boa. Diz assim, ó: dado o diagrama de aquecimento de um material, assinale a alternativa correta. Gente, estava a ver na cara que esse material é uma mistura eutética, porque ponto de fusão está constante e a ebulição está variando, tá? Ó, a letra A. O diagrama representa o resfriamento de uma substância pura? Não. Se fosse substância pura, os dois patamares estariam constantes. Certo? B. A temperatura no tempo zero representa o aquecimento. Gente, no tempo zero, ali tem um sólido. O sólido está aquecendo, não um líquido, tá? Porque está iniciando pela fase sólida, dá para ver claramente aqui, ó, no gráfico. Aqui no tempo de 0 minutos. C. 210 é a temperatura de fusão do material? Não. A temperatura de fusão é 80, porque está bem aqui, ó, o ponto de fusão. D. X, a transformação de X para Y é um fenômeno químico? Gente, mudança de fase é fenômeno físico, tá? A resposta é a letra E, ó. A fusão do material ocorre a 80 graus Celsius. Show? Meu amigo bando de louco, tudo bem, tudo sussa? Meu amigo corintiano, boa noite pra você. Ó, e essa questão aqui, essa é boa, eu quero ver. Vamos lá, meu amigo bando de louco. Acompanhe seus amigos aqui do IPTV, bote a resposta. Qual alternativa que você acha dessa aí? Olha o gráfico aí, ó. Meu amigo Wesley. Pelo gráfico você pode ver o seguinte, ó.
só tem 3 patamares, certo? E a questão não dá nenhuma dica de que ponto é. Se é do ponto de fusão ou do ponto de ebulição. Então, nós teremos que ir aqui para as alternativas e vendo por eliminação. Por exemplo, o gráfico não pode ser de forma nenhuma substância? Claro que pode. Por quê? Ele tem um patamar aqui, ó, constante. E nós sabemos que uma substância, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, apresentam patamares constantes, tá? Agora olha a letra B. O gráfico não poderia representar uma mistura azeotrópica. É claro que poderia. Por quê? Porque a mistura azeotrópica também tem um patamar constante, só que é o ponto de ebulição. A gente não pode eliminar a mistura azeotrópica, porque neste gráfico aí, a gente não sabe que ponto é. A gente não sabe se é a fusão ou a ebulição. Olha a letra C. Não poderia representar a mistura eutética. Pode sim, porque uma mistura eutética tem o ponto de fusão constante, é a ebulição que varia. E a questão não deixa claro qual delas é. Então por isso que a resposta é a letra D. Não, mas você entendeu, né? Bando de loucos. O que é que acontece? Tanto a mistura azeotrópica como a eutética, como a substância, elas têm ponto constante. Como é um pedaço do gráfico que a questão não disse qual é, aí a gente tem que ir pela posição. Olha essa, ó. A curva. Bora voltar, ó. Vamos aqui para as alternativas. Ele botou: o álcool da amostra é uma substância pura? Não é. Por quê? Olha aqui, ó. Se tem uma variação, significa o quê? Que não é constante. Se não é constante, não é uma substância, é uma mistura, tá? Então, letra A fora. B. O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol? Não. Porque o ponto de ebulição aqui da mistura é constante. Então vai sair tanto etanol como a água, tá? A letra B não. C. A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica? Pessoal, perfeito. Por quê? Porque o ponto de ebulição está variando. Aliás, o ponto de ebulição está constante e o ponto de fusão está variando. Então, a resposta tem que ser letra C. Já a letra D diz, ó, o tempo da ebulição constante mostra que o átomo, que o álcool é isento de água. Não, ele não é isento de água. Tem água sim nessa mistura, tá? E a letra E, a temperatura de fusão variável. Opa, quem está variando é o ponto de fusão, mas quem é fixo é o ponto de ebulição. E isso é mistura azeotrópica, não eutética. Tá certo? 11. No campo da metalurgia, é crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é considerado a economia de energia entre os processos de produção e de reciclagem, além da redução significativa do lixo. Em todo caso, de uma microempresa de reciclagem na qual se desejava desenvolver um método para separar os metais da sucata, composta de aproximadamente 63% de estanho e 37% de chumbo. Vixe Maria, tem um problema, meu povo. Olha o gráfico aí, ó. A mistura do estanho e do chumbo, ó, ela é uma mistura eutética. Por quê? Ponto de fusão constante, ebulição varia. Então vamos ver as alternativas. A letra A. É correto afirmar que a sucata é constituída de uma mistura eutética, pois funde em temperatura constante. Perfeito. A letra A, que é a resposta correta. Ela é uma mistura eutética, tá? Como ela é uma mistura eutética, gente, ela vai fundir a temperatura constante. Você não vai conseguir separar, pelo processo de fusão, esses dois metais. Vai ter que usar uma outra técnica para fazer essa separação. O A13. O gráfico abaixo apresenta a variação da temperatura ao aquecer uma substância A. E nós sabemos que é uma substância porque tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição estão constantes. Bom? Ele pega e diz, ó, a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida, vamos ver a letra A, é 25
a 41 graus. Opa. Vamos ver as outras alternativas. A substância A não é uma substância pura? É sim, porque os gráficos estão constantes. C. A temperatura de ebulição é 41? Não. A temperatura de ebulição é 182. 41 é a fusão. D. A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é entre 25 e 182? Não. Nessa fase tem líquido e sólido. O líquido é entre 41 e 182. Em 25 graus Celsius a substância é um líquido? Não. Aqui, ó, é um sólido. Se você observar, entre 41 e 25 é sólida. Resposta correta. Letra A. Show? Viu como é simples? Tranquilinho demais? Facinho, facinho, facinho. Pessoal, ó, como você pode ver, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer, ó, todo mundo que assistiu, acompanhou, respondeu as questões, prestou atenção aqui. Um grande abraço para vocês. Uma ótima noite, viu, pessoal? Tchau, até a próxima semana.